Dando continuidade à nossa mesa, eu vou passar a palavra ao Alexandre Padilha por 30 minutos para que ele se manifeste. O Alexandre traz também a experiência de ter sido ministro da Saúde, o que nos dá um horizonte de reflexão que poucos tiveram como experiência. E vamos passar a palavra a ele, por favor. Ele disse que não vai olhar para trás. Bom dia, gente. Bom dia. Queria agradecer aos organizadores, a Maria Maeno, que mandou a mensagem, insistiu, ao nosso coordenador aqui da mesa, Silvio Cachabava, saudar aí a Fundacentro, saudar os trabalhadores que mantêm esse evento, né, mesmo com toda a resistência, os sindicatos que apoiam, né, e a alegria de poder dividir essa mesa aqui com a Lígia Bahia, que sempre instigante. Ela sempre tenta provocar a gente para fazer um debate reflexivo e crítico do que foi a nossa gestão, as gestões anteriores. E o Gastão, que me encanta sempre, me estimula desde o primeiro dia de estudante de medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Na minha aula inaugural, Maria Maeno, foi o Gastão que deu, porque ele era secretário de Saúde de Campinas, tinha acabado de assumir, em fevereiro de 89, e o Gastão naquele dia, o SUS, né, a Constituição aprovada em 88, alguns governos municipais, como Campinas, como Santos, que o Gastão citou, como a gestão de São Paulo, assumindo a gestão em 88, e a gente entrando na faculdade em 89, o Gastão, a frase inicial dele foi o seguinte: a gente quer o céu, né? Eu acho que era uma metáfora da utopia, do que a gente tem que buscar e sempre perseguir, né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa ter uma clareza muito grande de dois aspectos que tanto a Lígia quanto o Gastão trouxeram, né? Quero acrescentar um pouco em relação a isso. Primeiro, de que o projeto do SUS, a construção ao longo de décadas, construído por esse movimento, assumido de forma parcial, talvez meio a vapor, por um conjunto de partidos políticos, por instituições, por uma parte do movimento sindical. Nós temos aqui pessoas que são dirigentes sindicais ligados à saúde do trabalhador, ao debate das CIPAs, ao local do chão de fábrica, e eu acho que esses aí nunca tiveram dúvida sobre a importância do SUS. Acho que uma das questões fundamentais e motoras para o debate do SUS no movimento sindical é o reconhecimento que o plano de saúde negociado com o patrão não vai dar conta da qualidade de vida, da saúde do trabalhador, das transformações do espaço da organização do trabalho que são necessárias para garantir vida, felicidade, saúde para os trabalhadores e não adoecimento, né? Que nós estamos num momento crítico da construção desse período que vem de décadas, desde quando teve o golpe, né, a ruptura institucional no país em 2016 e a emenda constitucional 95, não é à toa que ela é uma emenda à Constituição, né? Existe uma profunda mudança na Constituição. A Constituição que nós construímos, o capítulo da saúde, o capítulo da Seguridade Social, ele recebeu uma emenda, é como se fosse um cobertor que recebe cobertor verde e amarelo, azul, cor do SUS, o que seja, que vem e bota um retalho nele, um remendo nele, onde diz que é para garantir tudo aquilo, mas com um orçamento que não pode aumentar nos próximos 20 anos, né? Ou seja, a emenda constitucional 95, ela é uma ruptura com o pacto constitucional, com a ideia da saúde, do direito, da seguridade social como direito, né, num capítulo tão importante da Constituição, a ponto de ter um orçamento próprio da seguridade social, né? E esse ataque que ele é construído na ruptura institucional de 2016 e com a aprovação da emenda constitucional 95, para mim sempre foi um ataque que eu sempre disse que o SUS é como se fosse o banquete, o prato principal do banquete do golpe, né? E depois o ataque ao conjunto da Seguridade Social. O ataque tem três motivações, vou falar rápido aqui por conta do tempo, que para mim são fundamentais do significado da construção do SUS nesses 30 anos, né? Primeiro é uma motivação econômica de curto prazo, né? Quem financiou parte da ruptura institucional e quem alimentou, né, parte da candidatura ao Bolsonaro e quem faz parte do governo do Bolsonaro,
que representa aí o que tem de hegemônico no capitalismo hoje, né, quer de um país como o Brasil sinais claros de que o Estado brasileiro está disposto a fazer qualquer sacrifício, sacrificar o seu povo para garantia de pagamento das despesas financeiras, né? Não é à toa que o orçamento destinado às despesas financeiras, que até 46%, 47% do orçamento gera muito, até o último ano do governo da presidenta Dilma, passa a 52%, 53% já na virada do governo Temer, né? Ou seja, a maior parte do orçamento geral da União passa a ser destinado exclusivamente a financiamento das despesas financeiras, a pagamento da dívida, rolar do juro das dívidas, compromissos financeiros desse governo. E quem apoiou o golpe exige desse país, uma sinalização desse país, e talvez, seguramente eu não conheço outra, a Emenda Constitucional 95 é o maior compromisso com o mercado financeiro que um Estado já fez, né? É muito superior ao que foi o compromisso que a gente já tinha feito com a LRF, que virou exemplo para outras experiências no mundo como um todo. Eu, quando antes de ser ministro da Saúde, eu ajudava o governo Lula na Secretaria de Assuntos Federativos, e as relações institucionais, a gente recebia permanentemente direto outros países querendo saber a nossa experiência da LRF, que o que eles queriam saber era isso, né? A Austrália tinha construído também, a Nova Zelândia tinha construído experiências similares, né? A EC 95 é um compromisso do nosso Estado, aprovado pelo Congresso, a mudança na Constituição, por 20 anos, dobrar-se o joelho por 20 anos, né? Contrair os investimentos públicos para destinar recursos para o setor, para o sistema financeiro, para o pagamento das despesas financeiras, né? Então, esse era um compromisso econômico imediato de quem fez a ruptura institucional e que o Bolsonaro só reforça, e o seu ministro também em nenhum momento questiona a EC 95, né? O segundo compromisso econômico é de abrir, como disse aqui a Lígia Bahia, esse mercado fantástico que é do SUS, né? Do mercado público, que disputa ainda com o setor privado, né? Abrir e permitir que esse mercado de 200 milhões de habitantes, né, esteja absolutamente aberto para a venda, né, a saúde enquanto mercadoria, enquanto venda de produto, né? O Brasil, o novo governo Bolsonaro, no debate internacional da Organização Mundial de Saúde, mudou a posição brasileira. O debate sobre cobertura universal versus sistemas universais públicos é um debate que vem nos últimos 10 anos de muita atenção no espaço da Organização Mundial de Saúde. Qual que é essa discussão, né? É um debate se a Organização Mundial de Saúde mobiliza os países para construir sistemas nacionais públicos de saúde, pensando a saúde como direito e não algo a ser comprado ou vendido, a ser garantido enquanto direito, organizado enquanto sistema, pensando o conjunto dos pontos de atenção, os níveis de complexidade e o papel do público não só no provimento do atendimento, né, mas também na regulação das outras atividades que impactam na saúde, nas atividades econômicas, no setor do trabalho, na liberação de agrotóxicos, no debate sobre o saneamento que foi dito aqui, na qualidade da água, né? Durante décadas, isso vinha sendo a afirmação da Organização Mundial de Saúde para que os países pudessem se mobilizar por isso, né? Desde a Alma Ata, Saúde para Todos, né? Nos anos 2000. Os objetivos que essa organização buscava pautar para os países reforçava a ideia de sistemas nacionais públicos. E tinha uma tensão dentro dos países, que era o discurso de reduzir o debate não a sistemas nacionais públicos, mas a uma cobertura universal, ou seja, que o papel dos países seria garantir que todo mundo tivesse acesso à saúde, vírgula, com um custo que seja assumido, né, que não seja exagerado para as famílias. E aqui tem toda a diferença, né? Não é a saúde como um direito, mas a saúde com algo que não custe de forma muito abusiva às famílias, né? As Américas, né, quando a Organização Mundial de Saúde lançou a ideia de um compromisso de cobertura universal e abrir mão da ideia de sistemas nacionais públicos, as Américas aqui, na reunião recente da OPAS, 2013, 2014, reafirmou que as Américas iria buscar a ideia de sistemas nacionais públicos, debater isso com os países, né? Recentemente o Brasil mudou sua posição. O novo ministro Mandetta reafirma uma nova posição na última Assembleia Geral da OMS, né? E nós vamos ter em novembro agora
uma reunião chamada reunião de alto nível, né, dos chefes de Estado da ONU, onde deve ser uma reunião só sobre cobertura universal de saúde. Então, esse é o compromisso econômico de médio prazo, né? Abandonar qualquer ideia de que o Brasil tem um sistema nacional público, né, para abrir de vez um mercado de mais de 200 milhões de pessoas, para um conjunto de formas de organizações, né, de venda da saúde enquanto produto, né? Então, acho que nós temos que ter muita clareza sobre isso. E eu acho, Lígia, Gastão sabe um pouco da minha opinião sobre isso, eu acho que a gente vive, de 2017 para cá, uma coalizão anti-SUS que a gente nunca viveu, né? Primeiro, né, os ministros, com todas as críticas que ali já possa ter todos os ex-ministros, inclusive a mim, né, nunca existiu um ministro, estou falando desde a época do Sarney, nunca existiu um ministro que pegue o microfone e diga: não sou ministro do SUS, como existiu o Ricardo Barros, né? E muito menos um ministro agora como Mandetta, que na Conferência Nacional de Saúde, quem estava lá, pegou o microfone e fez o discurso dizendo o seguinte: esse negócio de universalidade, isso é coisa, né, não chegou tão grave quanto o Erno chegou a falar que esse negócio de universalidade é coisa para quem está na década de 20 do século passado, né? Mas o atual ministro disse que universalidade é algo que, na verdade, entra em contradição com o conceito de equidade, que o que a gente precisa se preocupar mais é garantir serviço de saúde para as pessoas mais pobres, que mais precisam, né? Um abandono completo da ideia de universalidade, né? Mas além desses dois aspectos econômicos, eu acho que esse ataque ao SUS tem uma questão eminentemente política. E para mim é uma contradição, porque é isso que eu acho que a gente está mais vivo, me deixa mais empolgado, mais otimista, com mais vontade de lutar, né? De ouvir o que a gente ouve aqui, buscar recriar e olhar para frente em relação a isso. Que o SUS nessas 3 décadas, ela foi mais do que um espaço para ampliar a cobertura, não era só levar mais o que já existia, mas fazer saúde mental diferente, fazer atenção primária em saúde diferente, fazer saúde do trabalhador diferente, né? Pensar a relação com as práticas integrativas complementares, né? Não foi só isso. O SUS, para mim, foi uma das principais, se não a principal, né, plataforma de geração de cidadãos políticos nesse país nos últimos 30 anos, né? Nós transformamos loucos em cidadãos, né? Construímos um movimento da luta antimanicomial, que tem uma organização cidadã, que tem frente, tem fóruns, tem vereador, tem disputa eleição, está presente em tudo quanto é lugar, né? Não existe o movimento feminista recriado com a força que tem hoje sem a pauta da saúde como um dos centros desse movimento. O debate dos direitos sexuais e reprodutivos, todo o debate sobre o aborto, a participação dessas donas de casa, né? O SUS foi emancipador para as donas de casa no Movimento Popular de Saúde, que saíram da sua casa e passaram a cuidar do bairro, do território, da política pública, viraram conselheiras, estão no conselho municipal, no estadual, foram para a conferência, né? Deixaram os maridos em casa cuidando dos filhos porque tinham que ir para a conferência, para o conselho. Foi emancipador, né? Outros, né? Foi emancipador em relação nesse sentido, né? Nós transformamos trabalhadoras em saúde em grandes gestores municipais, grandes gestores estaduais, a ponto de alguns deles serem captados pelo setor privado depois, né? Transformamos objetos de pesquisa nas universidades. Aqui tem 2 professores de grandes universidades, sabem o quanto o SUS invadiu, de uma certa forma, com as suas questões, o espaço das universidades para transformar objetos de pesquisa, né? Trazer consciência crítica, suscitar novos temas, né? Então, é isso que eles querem acabar, né? E sobretudo com a política, que eu acho que tem uma natureza regressiva, agora o governo Bolsonaro, maior até do que com o Temer, né? Que é mais do que reacionário, é regressivo no sentido de, né? De querer não permitir, né, o papel do protagonismo das mulheres, do movimento negro, do movimento indígena, da temática LGBT, desaparecer com o termo LGBT de todas as políticas públicas do governo federal, baixar isso num decreto, acabar com o termo HIV e AIDS, tirar isso do departamento no Ministério da Saúde, né? Todo o debate sobre a atenção na saúde mental, o novo projeto de lei do Osmar Terra, né? Agora, isso me deixa ao mesmo tempo otimista e vivo, porque essa plataforma que gerou cidadãos, os cidadãos estão aí, né? Ontem eu estava lá em Campinas, encontrei o pessoal do Cândido Ferreira, né?
que era o Cândido Ferreira antes do SUS? Que era um hospital manicomial em Campinas, o que era antes do Gastão, como secretário de Saúde, construiu a intervenção. O que é hoje, né? A conversa com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com os usuários, o que significa aquele espaço para a cidade de Campinas, né? Sexta-feira passada eu estava lá na Unicamp participando de uma aula, tem coletivo LGBT dentro da Faculdade de Ciências Médicas, algo que era impensável há 20, 25 anos atrás. Tem aluna e aluno trans na medicina debatendo, falando sobre isso, algo que era absolutamente escondido há 20, 30 anos atrás, né? Há 2 semanas a gente estava na Conferência Nacional de Saúde. O que é aquilo, né? O movimento o que movimento de pessoas, atende a Paulo Freire, né? O que são vocês aqui, a atuação de vocês como diretores sindicais. Então, eu acho que é lógico que tem um grande esforço da parte deles de rasgar a Constituição, enterrar isso enquanto política, destruí-las como um todo, né? Mas vão enfrentar, né? Vão enfrentar, e eu acho que a principal ação nossa é se libertar para poder enfrentar isso. Vão enfrentar, né? Não é só a nossa resistência, mas a novas formas de criar e de disputar sobre a saúde que essa coleção de cidadãos e outros que vêm pela frente estão fazendo no dia a dia, né? Então acho que tem um espaço vivo de disputa, de construção, da qual a gente não pode perder de forma nenhuma a dimensão disso, né? E eu acho que para esse mundo vivo, eu acho que tem algumas questões, além das que já foram ditas pelo Gastão, pela Lígia aqui, que eu queria reforçar, né? O primeiro é um certo pacto de defesa da democracia. O SUS não existiria se não fosse o processo de redemocratização no nosso país. Ele conviveu, alimentou e se alimentou disso. Ele conviveu, construiu alianças e forçou alianças em torno disso, né? E o conjunto dos movimentos que participaram da redemocratização. Uma parte importante das marcas que é o nosso SUS tem a ver com o movimento municipalista, que era supra e pluripartidário naquele momento, da ideia de que município era uma agenda contra a centralização do Estado, né? Centralização em Brasília, e nesse sentido era um movimento antiditadura de redemocratização do país, né? Ampliação de direitos era visto como reconquista da democracia, né? Nós aprovamos isso na Constituição por conta da força do movimento sanitário, a mobilização, mas por conta de alianças foram construídas com constituintes de vários partidos políticos, de tensões que são as mais variadas, de regiões que dependem mais ou menos do SUS, do significado do SUS, do que ele significou. Então, acho que essa é uma primeira questão. Nós precisamos fazer um grande pacto pela democracia, né? E buscar, se tem diferenças em relação ao que foi construído ao longo desses 30, 35 anos, eu tenho várias diferenças com o que foram construídas por ministros anteriores a mim, ou que me sucederam depois, né? Mas eu acho que tem alguns compromissos com os quais nós podemos construir em conjunto. Primeiro, que esse país tem que ser democrático. Foi com esse pacto, por exemplo, que na semana passada nós conseguimos tirar da medida provisória que o Bolsonaro encaminhou para o Congresso a ideia de acabar com as CIPAs. Vocês sabem, quem mexe com a saúde do trabalhador sabe que está dentro da medida provisória da liberdade econômica a retirada da CIPA, destruir a CIPA. Manter a CIPA não foi uma conquista só dos partidos de oposição, porque junto lá a gente tem 135, 140 votos. Brigamos, falamos. Lígia Bahia estava dizendo que o marido dela me assiste todo dia, a gente vai lá, disputa, tudo, mas sem construir algo mais amplo, no sentido de o mínimo de civilidade, a não barbárie, o mínimo de respeito a regras democráticas que não construíram até aqui, a gente não consegue sobreviver, né? Foi essa mesma articulação que depois tirou a coisa da obrigação do trabalho aos domingos no Senado, né? Quem é do movimento sindical aqui sabe que a medida provisória inicial do Bolsonaro, a primeira dele, colocava o registro sindical para debaixo da Polícia Federal junto do Moro, né? Que era uma expressão absolutamente aberta do Estado policial tentando conter a organização sindical, e criava uma estrutura dentro da Presidência da República para, o termo era esse, acompanhar, monitorar, supervisionar e coordenar as organizações não governamentais. O Silvio Cachabarba sabe disso porque acompanha todo o debate. Foi, né? Foi uma articulação mais ampla que envolve os partidos de oposição do centro-esquerda, que conseguiram barrar atitudes como essa. Então, acho que essa é a primeira questão, né? Nós precisamos constituir. Semana que vem, eu sei que tem aqui na PUC um lançamento mais público no movimento chamado Direitos Já, que é puxado por organizações não governamentais, mundo jurídico,
vários coletivos, chamando os partidos políticos, né? Eu acho que a gente, em primeiro lugar, nós precisamos abraçar um conjunto de causas que possam mobilizar o sentimento democrático no país hoje. Como está hoje com muita força a causa sobre a agenda da sustentabilidade, os ataques à Amazônia brasileira, não é pouca coisa, 96, é triste, né, Gastão, a gente sentir, não sei se triste é o termo correto, mas sentir o quanto que uma certa base social, que depende tanto do SUS, ter apoiado o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo é bom a gente apostar, porque fizeram a pesquisa, 96% dos eleitores do Bolsonaro dizem que são contra a política dele em relação à Amazônia brasileira. Vamos apostar nesses temas para buscar reatar, né, proximidade. Vamos olhar com carinho, saiu a pesquisa ontem, quer dizer, com tudo isso, né, sentimento de ódio, intolerância, a capacidade que eu acho que tem de coesionar um certo sentimento na população brasileira, né, não é um fenômeno não só isolado no Brasil, no mundo como um todo. A avaliação do Bolsonaro de ruim, que era 19%, em março, na pesquisa de ontem, passou de 50%. Nenhum país piorou tanto a sua avaliação, pesquisa de opinião em relação da população. Nenhum presidente da República deteriora tão rapidamente a sua situação e a sua avaliação política, né? E essa piora da avaliação cresceu primeiro aonde? Nos mais pobres. Nos mais pobres. Vamos se dedicar a compreender isso e reconectar e reconstruir laços de diálogo e conversa com esse segmento, né? Não só os mais pobres que já estavam a favor do SUS, das políticas públicas, contra o governo Bolsonaro, a favor da democracia, mas como esses que estão se declarando arrependidos ou não, né? Vamos construir ação sobre isso. Vocês que atuam no mundo sindical, né, estão conversando no dia a dia com os vários. Eu sei que não era fácil. Eu ouvi os companheiros metalúrgicos, ouvi os companheiros bancários, né, falando da dificuldade que era, ano passado na eleição, de chegar lá, ver companheiro bancário, metalúrgico defendendo o Bolsonaro, né? Estamos conversando com essas pessoas de novo? Elas estão nesses que saiu de 19% para 52%, que passaram a rejeitar o Bolsonaro, não estão ainda? Vamos conversar com essas pessoas, vamos voltar, vamos construir instrumento para dialogar sobre isso, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade, a partir, né, desses espaços, dessa plataforma viva, que o campo da saúde reúne outras, no campo da educação, como está tendo, no campo da agenda ambiental, né, no campo da luta contra o racismo, da luta pelas mulheres, né, junto com outros segmentos com os quais a gente possa ter discordância em relação à agenda econômica, mas que sabem, né, que o crescimento do Estado policial, do bolsonarismo, pode ser, inclusive, elemento de sufocar as suas próprias perspectivas políticas, né? Então, acho que esse é um primeiro campo de conversa, né, de uma clareza que a gente precisa ter, né? A saúde não construiu o SUS sozinha, né? Foi construindo alianças com outros segmentos e aproveitando um momento de redemocratização do país, né? E a segunda perspectiva, o Silvio, não sei se ele vai lembrar ou não, estava uma vez numa conversa, num debate, Gastão e Lígia, era sobre o processo aqui da sucessão aqui em São Paulo. Eu era secretário do Haddad e tudo, e o Silvio fez uma crítica. Eu guardo sempre as coisas, viu, Silvio? E bem, do ponto de vista positivo, né? O Silvio fez uma crítica e falou assim: ó, Padilha, sabe o que eu sinto que falta? Isso que vocês falam? Falta uma certa radicalidade necessária para uma vida tão difícil hoje, no sentido do propósito, do objetivo. Então o Silvio falou o seguinte: o que eu esperava que você viesse falar aqui? Ó, que nós queremos mais 4 anos para universalizar o saneamento na cidade de São Paulo, né? Para garantir que na cidade de São Paulo, mesmo com o poder municipal ia se contrapor a qualquer ação violenta da polícia, que desrespeitasse os direitos do cidadão, dos indivíduos. Então, eu acho que esse é um segundo campo fundamental de diálogo entre nós, né? Que a Lígia mencionou, o Gastão mencionou, puxando um pouco. Nós precisamos de novo, né, e sempre, né, querer buscar o céu, né? Eu acho que ou a gente apresenta um projeto, uma plataforma
nesse sentido de radicalidade na defesa dos direitos humanos, dos indivíduos que sofrem, né? Para pautar com muita força esse debate, né? E concentrar nisso, né? Na radicalidade do que tem que ser uma gestão pública em relação ao que é entrega para a população e construção junto com a população do que tem que ser entregue no espaço do SUS, né? De que a conquista da saúde, do direito à saúde, é necessariamente uma ação intersetorial que passa pelo saneamento, pela economia, pela educação, pela cultura, né? Ou a gente apresenta e afirma isso com muita força a partir de cada experiência, né? de cada situação, né? De cada experiência local, de cada luta local de vocês no campo do trabalho. Quer dizer, dá para um trabalhador aceitar a mediação em relação ao seu direito, a sua vida, o seu tempo livre, o seu tempo disponível, hoje, em relação à saúde? Não pode dar, né? Eu outro dia entrei num Uber, né? E o cara me reconheceu e começou a falar essa coisa do Mais Médicos. Ele falava assim: Padilha, fala a verdade, vai, você não sabia que a cada recurso que o Ministério da Saúde passava lá para a OPAS, para pagar um médico, acabando de já terminar aqui, né? Para pagar o médico, era 10 mil reais, que ficava 3 mil para o médico aqui e o resto ficava lá em Cuba. Aí eu expliquei para ele, primeiro explicar para você como que é isso, né? O convênio, é verdade, 35% o médico recebia aqui no Brasil, 35% ele e a família dele recebiam lá em Cuba, um fundo de seguridade social, tudo, e 35% fica para o Ministério da Saúde, né? Para financiar, manter o sistema de saúde, formar os filhos dele, tudo, né? Aí eu perguntei, mas dessa corrida aqui que eu vou pagar, nem sei se chama corrida ou não, né? Mas essa corrida que eu vou pagar aqui do Uber, aqui, R$26, estou vendo aqui no aplicativo, quanto que vai ficar para você? Aí vai ficar mais ou menos R$8. Aí eu falei, mas se furar o pneu, quem vai pagar? Não, sou eu que pago, então não é R$8. E a gasolina? Eu que paguei, então já não é R$8. Então olha só, né? Você está questionando, você está dirigindo aqui para mim, você vai ter menos de 30% para você, o resto vai ficar para Uber, né? E você está questionando a situação do médico. Só que aquele médico, ele sonhou em ser médico, estudou para ser médico, quis ser médico, está atuando como médico. O que você faz? Eu sou técnico de informação. Então você não está trabalhando como técnico de informação, né? Uma relação inclusive mais cruel, né? Você tem que estar disponível o tempo todo. Aí ele falou assim: não, mas eu sou livre, e ele não era, né? O que eu quero dizer para vocês, né? O debate dessa radicalidade, né, tem que nos ajudar a construir novas subjetividades, né? Então, porque esse motorista, ele se acha livre, é o tal do empreendedor de si mesmo, né? O que a gente puxar, né, repercutir, construir junto com esse espaço vivo do SUS, o que significou o SUS para as pessoas ao longo desse período, né? Com um grau de radicalidade de que um direito não pode ser negociável nem transformado em mercadoria, ser precificado, como é o discurso atual, tanto da cobertura universal como o discurso do governo. E para concluir, queria só chamar a atenção de vocês duas questões. Eu acho que são dois processos onde esse debate vai vir com muita força, né? Primeiro, toda a discussão sobre saúde do trabalhador, né, que vocês certamente vão continuar no Congresso aqui, né? Das ações muito ofensivas do atual governo na tentativa de desregulamentar, né? A tal da lei da liberdade econômica, na verdade, era a lei da libertinagem econômica, né? Mas a potência e a força do contraponto a isso, né? Os trabalhadores entenderam o que era o ataque do domingo. Às vezes pode não entender alguns ataques. O ataque do domingo, viu? A Maria está dizendo, não entenderam, não. Vários ali que eu ando na rua, todos eles vieram falar, mas é isso mesmo? Aí depois, na outra semana, ainda bem que vocês conseguiram retirar, né? O debate, né, que vem mais coisas em relação a isso, das medidas do governo. E o segundo, isso que a Lígia falou, eu até vou sair na correria aqui a partir das 11h30, porque eu tenho que ir por isso que eu estou vestido assim, porque eu tenho que ir direto para o Congresso Nacional, porque o Mandetta, o ministro vai lá, e o Erno vai lá, que é esse debate da medida provisória Médicos pelo Brasil, né?
Eu não vou aprofundar o debate sobre aqui, vocês podem acompanhar, vai ter audiências públicas a partir de hoje, acompanhem lá pelo site da Câmara, tem muito debate sobre isso, podem nos acompanhar aí nos nossos perfis nas redes sociais, debate que a gente está fazendo em relação a isso, né? Mas ela é um componente de uma certa racionalidade de como pensar o SUS, né? Eu acho que esse que é o debate importante, né? Ela é inaugurada, o secretário Erno, que é o secretário de Atenção Primária, que a Lígia estava dizendo aqui, ele enunciou essa medida provisória dizendo o seguinte, né? Que ele está ali para construir um SUS liberal. Eu não sei direito o que é isso, mas um SUS liberal, e que aqueles que defendem a universalidade devem retornar à década de 20 do século passado, né? E é essa que é a lógica dessa medida provisória do Médicos pelo Brasil, com ela que ela dialoga, né? Quando ele fala que é levar médicos para o Brasil profundo, é disso que eles estão falando, né? De voltar um certo olhar apenas para uma parte mais pobre da população brasileira e abandonar qualquer projeto universalizante do SUS, tá certo? Obrigado e ficar à disposição aqui de vocês. Obrigado, Alexandre.